Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, o dia que eu tô postando esse vídeo é o dia da grande final da Copa do Imundo entre Argentina e França. Eu vou dizer a vocês porque é que eu espero que a Argentina ganhe. Não é por causa do Messi, não é por causa dos jogadores da Argentina, mas é porque cada seleção representa uma coisa ali. Nós podemos dizer que o futebol é um esporte do bem? Mas é um esporte usado para alienar as pessoas, para que os políticos possam fazer coisas e ainda assim serem bem vistos. Essa é a forma negativa do futebol. Muitas pessoas, por conta disso, por ter despertado, os despertos, que a gente chama assim, né? Você que está acompanhando o vídeo, essas pessoas não querem nem saber de futebol, não querem ver, não assistem e não ligam mais se a própria seleção ganha ou não. E isso é uma coisa positiva. Agora, o que a pessoa não pode fazer é não dar importância nenhuma a esse evento. E eu posso provar o que eu estou dizendo. Você sabe que o Brasil realizou a Copa de 2014 e o PT, o governo Dilma, liberou verba sem limite para a construção dos estádios. E até hoje nós pagamos essas construções de estádios que estão parados. Então, meu irmão, é de extrema ignorância a pessoa dizer: ah, esse evento não vale nada, não me interessa de nada, porque ele interessa sim. O destaque que o país ganha quando cedia uma Copa, por exemplo, é uma coisa inimaginável. O mundo todo fica de olho para aquele país. Quando uma seleção vence, é outro destaque para aquele país. Todo mundo começa a falar e de forma positiva daquele país. Você vê um país mais pobre, por exemplo, uma Argentina, agora, né, se ela for vencedora, os outros países ao redor vão começar: olha, porque a Argentina faz assim, olha, porque o argentino tem a condição para ser assim, e olha, e começa a ser muito positivo. Então não dá para ignorar um evento dessa magnitude. Quem faz, repito, é ignorante. Você não deve ficar chorando por causa de jogador milionário que está fazendo festa, como a gente mostrou aqui no nosso último vídeo. Mas a importância do evento é muito grande, ainda mais quando tem duas seleções aí, uma verdadeiramente nacional. A seleção argentina é feita verdadeiramente de argentino, diferente da seleção francesa, não desmerecendo os jogadores, mas apenas constatando o avanço de uma agenda. A França, ela é uma seleção mista, não tem francês ali, praticamente não tem francês. São jogadores de países vizinhos. Por exemplo, a maioria dos imigrantes hoje que vivem na França são da Argélia, um país que tem forte instabilidade política, pior do que o Brasil. Condições socioeconômicas precárias, meus irmãos. Então, esses jogadores, né, ainda crianças, vão tudo e se nacionaliza na França. Eles abriram a porta para a imigração. E por que eles fizeram isso? Você dá uma olhada aí para os jogadores da França e não tem como negar o que eu estou dizendo aqui. É uma seleção de imigrantes. O francês mesmo, ele nunca foi bom de bola. A França abriu de vez a porta para a imigração em 2004. É mais ou menos 200 mil imigrantes todos os anos, e só vem aumentando. Agora isso é legal, é os que entram legal. Mas desde muito antes que a França vem sendo tomada por imigrantes. E o próprio governo está satisfeito com isso. E eu digo a você por quê. Você sabe que essa agenda progressista, ela combate, e é combater mesmo. Ela combate o casamento tradicional, a moral, os bons costumes. Eles vêm incentivando outras agendas e a Europa é número 1 nisso. A maioria dessas coisas que você vê PSOL, PT propondo aqui, são coisas que já está implementada lá na Europa. Até legalização de maconha e outras coisas é feita lá, e etc. Então, o que é que aconteceu com isso, né? Quando começa a se incentivar, que é o que eu digo aqui, eu não tenho nada contra, e temos vários irmãos aqui que é casado com outro homem, outra mulher que é casada com outra mulher, nós não temos que nos meter, temos que respeitar. Agora, quando escolas começam a incentivar, pessoas influentes fazem isso com adolescentes dentro de faculdade, aí já começa uma coisa que merecia debate. Mas assim como é feito no Brasil, o debate sobre essas coisas é criminalizado. Como contra fatos não há argumento, quando aconteciam os debates, o Silas Malacher, por mais que a gente critique aqui, era mestre em dar verdadeiros shows. Eu lembro como hoje, programa do Ratinho mesmo, quando tinha esse nome, né? Eu acho que era programa do Ratinho mesmo, no SBT, que era aquele programa mais polêmico, né? O Silas Malacher nos debates dava show.
E aí o que é que fizeram? Correram ao STF e criminalizaram, equiparando aqui no Brasil a crime de racismo. Então quando fizeram isso, os debates cessaram sobre esse assunto. Ora, quem é que quer ser preso? Isso é imitação de coisas que acontecem na Europa. Os efeitos disso são visíveis. Olhe de novo para essa foto. Você não vê franceses aí. A maioria dos jogadores, repito, são do Camarões, Marrocos, de outros países e não da França. Por quê? Porque os franceses mesmo estão desaparecendo. É a mesma coisa em Portugal, é a mesma coisa na Alemanha. Um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui foi mostrando exatamente essa realidade. Vocês lembram que eu mostrei uma moça, ela estava até em uma revista, e ela dizia que não aguentava, não se sentia mais atraída pelos homens europeus, porque a maioria estava entendendo tanto de beleza mais do que ela. Olhava assim pro cabelo e dizia, nossa, teu cabelo tá seco, olha a tua pele como é que tá seca. Elas, cara, isso não atrai a gente. E elas fizeram um apelo naquela época, né? Logo quando a gente começou os nossos vídeos, 2013, 2014, por aí. E as próprias mulheres falando isso, meus irmãos. E essa agenda de lá pra cá, ela só tem expandido. Então o resultado real foi o quê? Diminuição da própria população. Os europeus, o povo europeu mesmo, ele está desaparecendo. Com incentivo a essas uniões, que eu já disse, a gente respeita, mas acho que não deveria ser incentivado e é. Então o que é que acontece? Começa a diminuir a natalidade no país. Tanto que eles chegaram a pagar. Lembra que eu mostrei que naquela época você ganhava equivalente a 5 mil reais se tivesse filho lá? Porque eles estão precisando, não tem, está desaparecendo. Enquanto outras nações estão ficando superpopulosas, as mais pobres, outros países sofrem e vão desaparecer. E é inevitável já. O vídeo que a gente tinha aqui, eu acho que nem está no ar mais, era bem completo nessa questão. Aquele lugar onde está todas as nações, eu não vou dizer o nome aqui, até para não prejudicar a questão do algoritmo, mas eles diziam o seguinte, a cultura tem que ser incentivada desde que ela inclua todo mundo. Ou seja, quem não se enquadra nisso tem que ser mudado. Ou seja, a cultura ser extinguida. Porque se você tem uma cultura, se você tem um costume, desde que aquilo ali não seja crime, tem que ser respeitado. Mas eles não pensam assim. Como é falado naquele filme Carga Explosiva 3, que eu já mostrei esse trecho aqui várias vezes, não vou mostrar para não encher o seu saco, né? Mas eles dizem, as nações, as bandeiras das nações, não representa mais o povo. Resumindo é isso. Representa apenas marcações das regiões a serem exploradas economicamente. Não existe isso mais de brasileiro, de argentino, não é uma coisa só. Eles não veem mais os povos como povos, de fato. Aquelas bandeiras não representam mais o povo, a sua cultura, elas representam apenas regiões. Eles são demarcações de regiões, nada mais do que isso. Porque o comportamento, as populações, a nossa maneira de ser humano será universal. Não vai ter mais isso, aquele povo é X, aquele povo é Y, não. Agora veja bem, as diferenças, né, dos lugares, do comportamento das pessoas que faz as nações. Mas isso está sendo mudado aos poucos e através de lei e de criminalização. Então, a seleção da França, que apresentou um excelente futebol, ela representa totalmente essa agenda progressista. E é por isso que eu prefiro torcer para a Argentina, embora também, vocês sabem o que é que foi legalizado lá há pouco tempo também. Né? Colocaram a esquerda de volta, mas ainda assim, acredito que pelo menos pela Argentina estar jogando com argentinos, você tem um técnico argentino, você tem jogadores argentinos, ela mereça a vitória. Pelo menos nessa questão. É claro que você pode discordar de mim, meus irmãos, você pode ter outro ponto de vista. Eu gostaria de dar mais detalhes sobre isso, mas isso aqui, infelizmente, são assuntos que eles vão sumindo do YouTube. Eu estava vendo agora aquele Paulo Figueiredo, né, da Jovem Panos, e é um cara que tem várias opiniões absurdas, na minha opinião, mas também tem muitas opiniões coerentes. Na verdade, essa é a cara da Jovem Panos, né? Eles falam muitas coisas ali que tem razão, principalmente quando se refere às coisas que são feitas pela esquerda, passam muito pano para o governo. Talvez esse seja o maior motivo da decadência deles agora, mas quando eu vejo a plataforma desmonetizando o canal do cara, assim de repente, com a aproximação do governo Lula a assumir, eu realmente fico pensando, nossa, meu irmão, até onde vai o poder dos caras? É realmente complicado pensar nisso, meus irmãos. E tudo tem a ver com essa agenda progressista.
Eu disse para vocês que a volta da esquerda, que aconteceu lá nos Estados Unidos primeiramente, aconteceu na Argentina, aconteceria aqui no Brasil, tá tudo aí se comprovando. As pessoas não entendem o que isso realmente significa, acham que é coisa de região, vão fazer coisas absurdas como está ali, de frente à porta de quartel aqui no Brasil. Uma coisa realmente de quem não raciocina. Tem gente que diz, não, Davi, mas eu acompanho o seu canal e tô lá. Quer dizer, não despertou ainda. Porque se despertasse, saberia que as nossas forças já estão há muito tempo, desde 64, quando houve a intervenção militar, ela não foi uma coisa decidida pelos militares. Aquilo ali foi uma ordem que veio de fora. Tinha outros interesses a ser implementados aqui, como por exemplo ampliar a dívida externa e interna. O período militar foi o que mais endividou o país na história. Mas as pessoas não entendem, só olham, não, mas as obras foram feitas naquela época. Mas a que custo? Você pegar 10 reais emprestado para pagar 1 milhão é uma boa coisa? Se você me permitir fazer isso no seu nome, eu te dou a grana que você quer aí para construir sua casa, comprar seu carro, dar aquela melhorada. Você quer que eu faça assim? Ó, eu vou te dar meus documentos aqui, Davi. Tu pega dinheiro a juros exorbitantes e me dá. Ainda fica com uma parte. E ainda saiu por bom? Então as pessoas não entendem isso. E para entender isso, você precisa sair da caixinha. Você precisa olhar para o lado. Os nossos irmãos que estão em outras nações sabem muito bem disso. Eles vivem isso todo dia. E eles podem te dizer que hoje você entra numa loja de conveniência e você tem muito mais produto para pet do que para criança. Por quê? Porque as pessoas não querem ter filhos. As pessoas preferem ter um gato, um cachorro nesses países da Europa. E por conta dessas ideologias, a perda da cristandade é que hoje eles se encontram nessa situação. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, mas eu espero que o recado tenha sido dado. Espero realmente que a Argentina vença. Embora isso não mude nada para nós, mas pelo menos o destaque não será para um país que está totalmente implementado nessa nova agenda. É a verdadeira representação da Agenda 2030. Enfim, família, vou ficando por aqui. Esse é o máximo que dá pra gente ir. Agradeço demais a tua presença. Diz aí pra mim quem é que você acha que vai vencer. Fiquem com Deus. Um abraço e fui.